Seja bem-vindo a esta nossa meditação, que nós iniciamos em nome de Deus Triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Do texto do Santo Evangelho para o 14º domingo após Pentecostes, leremos os versículos 15 até 20 do Evangelho de Mateus. Se o teu irmão pecar contra você, vai e mostre-lhe o seu erro. Mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos 2 testemunhas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O que vocês proibirem na terra terá sido proibido no céu, e o que vocês permitirem na terra será permitido no céu. E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que 2 de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Porque onde 2 ou 3 estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Hoje nós meditarmos num importante texto do Evangelho, palavras do nosso Salvador Jesus Cristo, onde o Salvador está ensinando a igreja a ser vencedora. Este texto de Mateus 18, ele aparece em vários estatutos ou regimento de congregações. Esses estatutos apontam para este texto para lembrar a congregação a respeito da disciplina. Se o teu irmão pecar, vai arguí-lo, diz a Bíblia Revista Atualizada, ou nós poderíamos talvez interpretar dizendo assim: vai conversar com ele, vai mostrar a ele o seu erro, a fim de que ele abandone o pecado. Infelizmente, essas palavras muitas vezes foram usadas dentro da igreja para tirar de dentro da igreja algum irmão encrenqueiro, um caráter talvez indesejável por muitos, ou de tirar da lista dos membros aqueles que não frequentam ou que não estão em dia com suas ofertas. O que Jesus está nos querendo ensinar com estas palavras não é como afastar pessoas, mas é como trazer pessoas, como aproximar pessoas da palavra de Deus ou do reino dos céus. O que Jesus está nos mostrando é ganhar pessoas, reconstruir vidas, recuperar pessoas perdidas, e de forma alguma Ele está nos ensinando a eliminar quem quer que seja. Uma vez que nós assimilamos isto,
nós vamos ter melhores condições de poder entender este texto e também entender esse texto dentro do conjunto de leituras, tanto deste final de semana, quanto também da leitura que será do Evangelho do próximo final de semana. Porque nesse texto nós vamos encontrar nos versículos finais, 18, 19 e 20, palavras assim: tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado dos céus. Quando Jesus diz isto, ele está dizendo assim: se vocês tratarem com o irmão faltoso num espírito de amor e conseguirem trazê-lo de volta para dentro do reino dos céus, tenham a certeza de que assim também ele está sendo aceito e retornando ao rol de membros do livro de Deus. Jesus também diz assim: se dois dentre vocês concordarem a respeito de qualquer coisa, e os dois pedirem isto ao Pai Celestial, tenham a certeza de que o Pai Celestial haverá de atender a vossa oração. Aqui, Jesus está destacando, quando existe unanimidade entre nós, quando nós deixamos de lado as nossas diferenças, os nossos atritos, os nossos problemas, e conjuntamente nos voltamos a Deus em amor, apesar das nossas diferenças, com certeza o Pai Celestial que nos ama haverá de atender a nossa súplica. E ainda ele, na parte final, diz assim: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Tenhamos a certeza de que o nosso Salvador Jesus Cristo está presente aqui. Nós estamos reunidos em seu nome. Quando em nossos lares nós nos voltamos à sua palavra, em nome de Cristo, ele ali está presente também. O que Jesus está fazendo aqui são promessas a respeito da maneira como Deus nos acolhe, como Deus se alegra toda vez com que nós nos voltamos a Ele, como Ele quer nos conceder a sua graça. Vemos com isso que estas nossas leituras estão falando a respeito de pecado, ou, se quisermos dizer diferente, daquelas coisas que nos distanciam de Deus, que atrapalham a nossa vida cristã, que fazem com que nós facilmente percamos o rumo e enveredemos para o caminho que distancia de Deus. Que Jesus, dentro dessas leituras do nosso Evangelho, está recomendando a nós é que nós confessemos os nossos pecados. Primeiramente a Deus, todo e qualquer pecado, pois Deus nos conhece muito bem e sabe dos nossos erros. Que nós confessemos os nossos pecados ao nosso irmão, quando este nosso erro, nosso pecado, atrapalha a nossa relação com ele, para que assim nós possamos resolver a questão e possamos viver em paz. Se nós olharmos então para as demais leituras, nós vamos ver coisas muito bonitas. Começa o capítulo 18, os discípulos perguntando para Jesus quem é o maior no reino dos céus. Provavelmente, cada um deles estava assim, estufando o peito e dizendo, pensando pelo menos: aponta para mim, Salvador Jesus. E Jesus desencantou a eles. Pegou uma criancinha, colocou-a no seu colo e disse: todo aquele que for como uma criança será o maior do reino dos céus. Depois disso, Jesus faz palavras de advertência,
dizendo: olha, cuidado para que ninguém de vocês faça com que um desses vossos irmãos menores tropece. Quando ele fala em irmãos menores ou crianças, ele não está só falando de criancinhas, mas está falando daquelas pessoas que são fracas em sua fé, ou que talvez recém tiveram contato com o Evangelho, e que facilmente podem tropeçar e cair e se desiludir com a fé cristã. Jesus diz: ai daquele que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, por motivo para que esta pessoa se distancie de mim. Essas situações, elas se aplicam a diferentes situações da nossa vida. Quantas vezes os próprios pais são pedra de tropeço para os seus filhos? Quantas vezes nós achamos que alguém é pecador demais para fazer parte do reino dos céus e deixamos de olhar no espelho? O espelho, quando eu falo aqui, são os mandamentos de Deus, para que nós vejamos as nossas próprias falhas e nos identifiquemos com o outro pecador. E Jesus aí conta a parábola da ovelha perdida, essa parábola maravilhosa, e diz que quando o pastor tem 100 ovelhas e uma delas se perde, ele deixa as 99 e vai em busca daquela ovelha perdida. E quando encontra esta ovelha perdida, ele se enche de alegria por ter recuperado uma de suas ovelhas. Esta é a alegria de Deus pela salvação de qualquer pecador. Logo, nós chegamos à conclusão de que a nossa relação com Deus e a nossa relação com o nosso próximo, ela não é firmada por nenhum tipo de contrato, mas pelo vínculo do amor. Nós podemos ver que nós temos pessoas que nós chamamos de irmãos, que têm o mesmo laço sanguíneo que o nosso. Hoje, inclusive, fiquei sabendo, é o dia do irmão. Então, esses nossos irmãos, a nossa ligação com eles é porque temos os mesmos pais, ou temos uma vinculação sanguínea. Existem relações empresariais que são firmadas através de contratos e de combinações de valores, de negociação. Existe o contrato de casamento, que também é uma coisa semelhante, e talvez possa ser considerado bom ou ruim, e num termo são estabelecidas as condições deste contrato e o vínculo entre marido e mulher. Mas o que Jesus está falando é de uma coisa muito maior do que isso. Jesus está falando de um vínculo infinitamente maior, que é o amor. Se duas pessoas casadas permanecem juntas, porque talvez a parte que é mais dependente, caso venha se separar, não tenha como sobreviver, isso é algo muito ruim. Mas quando duas pessoas casadas permanecem juntas, apesar das dificuldades, por causa do vínculo do amor, este casamento está bem solidificado. E é isso que Deus espera desse tipo de relação, quer seja no casamento ou nas nossas demais relações com as outras pessoas. Que nos vincula à igreja não é o fato de termos sido um dia aceitos por uma transferência, por uma profissão de fé ou algo semelhante, mas pelo laço de amor que Deus estabeleceu conosco através do Evangelho, do batismo ou da sua palavra. E
na nossa relação de uns com os outros. O nosso vínculo deve ser este, o vínculo do amor. Queremos estar unidos com o nosso irmão na fé, por este vínculo do amor. No mundo pecador, quando alguma pessoa me prejudica, eu sou instigado a me vingar desta pessoa. No reino de Cristo, quando alguém me prejudica, eu sou instigado, estimulado pelo Salvador Jesus a me reconciliar com esta pessoa. Que diferença! Quão importante são as coisas no reino do meu Salvador Jesus Cristo. O que Jesus quer com este texto, com todo o seu Evangelho, é reconstituir a relação entre nós pecadores. E quando ele diz isto, se o teu irmão pecar, vai arguí-lo, vai lá e lhe mostra o seu erro. Numa conversa entre ti, ele está nos instigando a restabelecermos a nossa relação de amizade, de irmandade. A palavra que aparece na língua grega é koinonia, e ela significa compartilhar. Logo, quando Jesus diz, vai arguir o teu irmão, vai lá conversar com ele, Jesus está indo, vai lá e compartilha com ele o amor com que tu foste amado pelo teu Salvador Jesus Cristo. A palavra que foi trazida para dentro da nossa Bíblia Revista Atualizada é tu ganhaste a teu irmão. Uma outra tradução possível seria tu venceste o teu irmão. Mas a palavra ganhaste fica muito bem. Ela mostra que nós vamos ganhar o nosso irmão, não de uma forma interesseira. Nós não queremos trazer o nosso irmão afastado de volta para a igreja para que ele possa rechear mais a nossa situação financeira. Nós queremos trazer o nosso irmão afastado para que ele possa se beneficiar do Evangelho, do amor de Deus que nos é revelado em Cristo Jesus. Os versículos, portanto, do nosso texto, os que antecedem e que estão depois desse texto, todos eles nos levam a isso. A nossa motivação está no amor de Cristo. É isto que nós, como igreja, precisamos anunciar ao mundo. É isto que todo e qualquer pecador necessita, que nós próprios necessitamos. Nós constantemente precisamos estar conscientizados ou sermos lembrados novamente do amor que Deus tem para conosco. A igreja precisa ter constantemente como motivação o amor de Cristo por ela. O que nosso grande amigo Jesus Cristo fez foi vir a este mundo resgatar a cada um de nós. Ele veio para compartilhar conosco o seu amor. Quando aqui diz ganhar o teu irmão, ele está transmitindo à sua igreja o propósito, a grande motivação missionária da igreja. O papel da igreja neste mundo é de ganhar o nosso irmão, de trazê-lo para dentro do reino de Cristo. Certo escritor, comentarista bíblico, fala em ganhar ou vencer o irmão, é o propósito original de todo o procedimento da igreja. Existe tristeza e decepção quando o irmão faltoso não é alcançado. Todas as nossas tentativas devem ser feitas no propósito de salvar pessoas e em momento algum de rejeitar a quem quer que seja.
Nós sabemos como nosso Salvador Jesus Cristo tratou gentios e publicanos. Ele fez destes o foco da sua missão. Ele almoçava na casa de publicanos, ele conversava com os fariseus, apontava para os seus erros, com o propósito de salvar também fariseus. Podemos dizer que ele era o objetivo primário da sua missão. A missão nossa, como igreja, é de nós também salvarmos pecadores. E não interessa quem sejam eles. Assim como nosso Salvador quis salvar a todos de todas as tribos, raças e nações, assim seja também a nossa missão de ir em busca de quem quer que seja. Que Deus, em sua graça, nos encha deste amor, a fim de que a nossa relação com quem quer que seja possa diariamente ser restabelecida pelo amor. Que as nossas relações entre pessoas, entre casais, entre familiares, entre irmãos sanguíneos, não se prenda simplesmente a um mero contrato, mas que o amor permeie essas relações sempre. Amém.